dificuldade que a gente enfrenta do outro lado. Eu acho que é muito interessante ver esse salto qualitativo que a Europa deu, essa lição para a humanidade, de integração, de civilidade, de vencer a guerra e buscar o desenvolvimento integrado. Acho que isso foi um avanço enorme e acho que Portugal se beneficiou muito disso, né, economicamente, politicamente também, e acho que a gente percebe esse avanço que é extremamente importante para a humanidade. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito interessante, mas a gente enfrenta algumas dificuldades aqui de um estágio anterior que eu acho que Portugal também viveu. Quando Portugal não tinha essa articulação, quando tinha uma economia isolada, extremamente dependente, e exportava mão de obra para a Europa, na verdade, né? Então a gente não está exatamente nessa situação em relação ao Brasil. Acho que hoje o Brasil está respeitando mais a Amazônia, a região norte, mas a gente enfrenta muitos desses problemas intrínsecos que foram ressaltados pelo Maurílio e pelo Lourenço, que são importantes de considerar. Quer dizer, não basta a academia estar aberta ao diálogo, você tem que ter um interlocutor aberto para outro lado, tem que ter uma estrutura econômica favorável. E, infelizmente, eu acho que o nosso empresariado no Pará, o nosso setor produtivo, ele foi criado uma estrutura viciada, uma estrutura alimentada por incentivos fiscais a fundo perdido, não foi alimentado pela competição, é todo o contrário da história europeia, da economia europeia, na realidade. Isso traz problemas difíceis de superar. Eu acho que é interessante ressaltar nos dados mostrados pelo Maurílio que o Amazonas tem uma diferença clara em relação ao Pará, ele está acima da curva. Por quê? Porque o Amazonas, ele se privilegiou, o estado do Amazonas, uma zona franca, que foi incentivo dado na época dos militares, que mudou a cara, o jeito de ser da economia local, gerando uma riqueza diferenciada e que hoje criou um empresariado mais dinâmico que permitiu uma interação mais madura com o setor acadêmico e permitiu que o setor acadêmico conseguisse interagir com mais eficiência com o setor produtivo. Eu acho isso uma diferença importante que, infelizmente, a gente não tem ainda no Pará, embora esse esforço que foi feito particularmente nos últimos anos leve nessa direção. Então, eu acho que a gente está na direção certa, mas a gente tem realmente limitações muito sérias nessa integração, porque a economia ainda é limitada e a estrutura social, como o Maurílio colocou, também é limitada. Por outro lado, acho que a gente não pode ser pessimista, no sentido que a Amazônia tem feito um esforço brutal de crescimento, ela tem crescido a taxas na pós-graduação muito mais rapidamente do que outras regiões do país, e embora isso não seja suficiente para eliminar as histórias de desigualdades existentes, ela mostra que a região está fazendo sua parte e que, se a gente tiver o tempo necessário, a gente vai conseguir avançar no caminho certo. Tem que acelerar esse processo, tem que comprometer a nação com a Amazônia, eu acho que isso é a única maneira. Mas tem que trabalhar nos vários níveis, né? E tem que educar não somente a academia, tem que educar o empresariado, o setor produtivo, que tem que mudar a sua mentalidade também. Se não tiver interlocutor no setor produtivo, é muito difícil para a academia oferecer serviços, isso é uma limitação muito séria. A outra questão que eu queria ressaltar, que também foi tocada aqui, o Maurílio explorou isso, o Lourenço também, eu acho que isso é uma coisa que na Europa está um pouquinho distante, a não ser na questão de meio ambiente, é que nós temos uma vocação de recursos naturais. Então, as áreas biológicas, todo o setor produtivo ligado à área de biológicas, a parte de produção mineral, a parte de recursos hídricos, tudo isso é a vocação da Amazônia. E nisso nós temos que ser muito fortes. Então, acho que nós temos que estimular o crescimento dessas áreas de uma maneira acentuada. Evidentemente que numa região como a Amazônia, tecnologia de informação e comunicação também é extremamente importante, pelo isolamento, pela necessidade brutal de comunicação. Isso está sendo atendido, felizmente, pelos nossos grupos aqui da região. Então, são coisas que têm que ser observadas. O Brasil tem se destacado a nível internacional em ciência de recursos naturais. Isso foi colocado na Science recentemente, e eu acho que isso é o espaço que nós temos que ocupar. Então, a Amazônia tem uma vocação para isso, a gente tem que ir nessa direção. E eu acho que a gente está fazendo um esforço muito grande. É hora de cumprimentar ao governo do Estado, ao secretário, à FAPESP, pelo todo o esforço que foi feito nesses anos. Eu acho que foi uma contribuição fundamental. Eu espero que o Estado tenha memória, tenha compromisso para não perder isso e saiba dar continuidade a isso no próximo governo e nos governos que venham a seguir. E seria lastimável se todo esse esforço que foi feito venha a ser perdido por questões menores de política ou por falta de uma razão de política maior. Então, meus cumprimentos à governadora, que já saiu, ao secretário que aqui a representa, por tudo que foi feito nesses anos de avanço no setor de ciência e tecnologia no Estado.